No Natal, minha sogra olhou para minha filha de 6 anos e disse: "Crianças da traição da mamãe não podem me chamar de vó, querida." Logo depois de rejeitar o presente que minha filha tinha feito com tanto orgulho para ela. Então meu filho se levantou e disse isso. "Que bom que você está aqui. Tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero saber até onde ela chegou." A sala inteira ficou em silêncio mortal. Juro que a sala de estar parou de respirar. Até o anjinho barato de porcelana na estante da minha sogra parecia querer tampar os ouvidos. E eu fiquei ali parada como se alguém tivesse desligado meu cérebro. Minha boca abriu, depois fechou, depois abriu de novo como um peixe dourado sofrendo trauma emocional. Minha filha de 6 anos, Maria, não entendeu as palavras completamente, mas entendeu a rejeição. O rosto dela se desfez como papel higiênico deixado na chuva. E foi quando a tontura me atingiu tão forte que tive que agarrar o encosto de uma cadeira. Não porque achei que fosse cair. Não, precisei da cadeira para não agarrar minha sogra Márcia. Tudo estava tão normal 1 minuto antes, ou pelo menos no nível normal de Márcia, o que significava agressivamente festivo e profundamente falso. A árvore de Natal dela cintilava. As velas de canela estavam brigando por domínio com o cheiro de pernil queimado vindo da cozinha. Os presentes estavam empilhados como se estivéssemos filmando um comercial sobre gastos excessivos de fim de ano. E claro, o favoritismo vinha fluindo como vinho barato numa reunião de pais e mestres. Isabela foi primeiro. A filha de Patrícia, irmã de Carlos, que tinha mais ou menos a mesma idade dos meus filhos, e era muito obviamente a criança de ouro dos meus sogros. Ela entregou para minha sogra Márcia uma caneca que tinha decorado na escola, uma coisa cheia de glitter grudento, que parecia precisar de hospitalização imediata. Márcia gritou como se tivesse recebido o Santo Graal e imediatamente pegou Isabela nos braços, enquanto meu sogro, José, bateu palmas como um avô animatrônico programado para entusiasmo. Então meu filho mais velho, Pedro, entregou o presente dele, um desenho simples dele e Márcia de trenó. Ela gritou de novo, alisando o cabelo dele e dizendo que ele era um artista talentoso. Eles deram para ele uma caixa maior que ele mesmo, e quando ele abriu, era um carrinho de controle remoto, com luzes piscando e rodas que aparentemente podiam dirigir nas paredes, no teto ou no espaço sideral. Então foi a vez de Maria. Eles tinham dado para ela uma bonequinha de plástico com cabelo tão ralo que parecia ter sobrevivido a um acidente com alvejante. Márcia sorriu para ela daquele jeito fino e tenso que ela só usava quando desejava estar sorrindo para literalmente qualquer outra pessoa. Mas Maria não percebeu. Ela estava excitada demais, orgulhosa demais. Minha menina doce tinha passado dias trabalhando no desenho dela. Ela segurou com as 2 mãos, radiante, olhos brilhando, pulando no lugar como um cachorrinho esperando ser elogiado. Ela entregou. E tudo desmoronou. Márcia pegou o desenho, olhou para ele, olhou para Maria, olhou para mim, e no tom mais doce e mais venenoso imaginável, ela disse a frase que vai ecoar no meu crânio até eu morrer. "Crianças da traição da mamãe não podem me chamar de vó, querida." Senti cada palavra como um tapa físico. Maria congelou como se a frase tivesse ativado um interruptor de desligamento dentro dela. A boca dela tremeu, então os olhos encheram. Então a primeira lágrima escorreu devagar e pesada, o tipo de lágrima que uma criança chora quando o mundo, de repente, para de fazer sentido. José se mexeu desconfortavelmente, mas não disse nada. Patrícia parecia que queria sorrir, mas sabia que era melhor não fazer isso. Carlos, uau! Ele parecia que alguém tinha empurrado ele debaixo d'água. Os olhos dele estavam arregalados e atordoados, o corpo inteiro dele rígido. Ele continuava abrindo a boca como se fosse falar, mas nenhum som saía. E eu estava vibrando. A raiva subiu pela minha espinha em ondas elétricas quentes. Senti nos dentes, nas pontas dos dedos, no pulso. Mas antes que eu pudesse falar, antes que eu pudesse liberar qualquer coisa, Pedro se levantou. Meu filho de 8 anos. A criança que eles adoravam. Aquele que não podia fazer nada errado. Ele se levantou tão rápido que a cadeira raspou alto no piso de madeira. Todo mundo se assustou. Ele caminhou direto até Márcia, mandíbula travada, olhos queimando com algo que eu nunca tinha visto nele
antes algo feroz e de partir o coração de tão adulto. Ele estendeu a mão e arrancou de volta o desenho que tinha dado para ela antes o do trenó, aquele que ela tinha elogiado tanto. Ele agarrou com dedos pequenos e trêmulos. Então ele colocou o carrinho gigante de controle remoto, o presente perfeito e caro, exatamente onde o desenho dele tinha estado. Na mesa, ao lado dela, ele virou e caminhou até Maria. Sem uma palavra, pegou aquela bonequinha patética de cabelo ralo que eles tinham dado para ela e colocou no colo de Márcia. Então ele pegou a mãozinha de Maria e disse, com uma voz que saiu muito mais firme do que deveria para uma criança de 8 anos: "Se Maria não pode te chamar de vó, então eu também não posso. E se você não quer os presentes dela, então também não quer os meus." A sala explodiu, não literalmente. Mas pode muito bem ter explodido, porque o caos que se seguiu foi absoluto. Márcia ficou boquiaberta. Parecia prestes a chorar ou gritar, difícil dizer. José finalmente encontrou a voz dele e disse algo inútil, tipo: "Vamos lá, pessoal. Vamos manter as coisas civilizadas", enquanto Patrícia murmurava algo sobre Pedro estar sendo dramático. Mas Carlos? Carlos finalmente descongelou. Ele olhou para a mãe dele. Olhou para Maria, que agora estava soluçando silenciosamente no meu ombro. Olhou para Pedro ainda de pé, tremendo, mas firme. E então, ele disse a coisa mais bonita que já ouvi sair da boca dele. "Mãe, nós vamos embora agora. E não vamos voltar até você pedir desculpas para minha filha." Silêncio. Márcia piscou. "Carlos, você está sendo ridículo." "Não," ele disse, a voz dele agora mais firme. "Ridículo é o que você acabou de dizer para uma criança de 6 anos. Ridículo é você fingir que não está tratando nossos filhos como cidadãos de segunda classe há anos. Eu nunca. Você acabou de fazer isso." E foi então que eu percebi meu marido, que sempre evitou confrontos, que sempre fez a paz, que sempre deixou a mãe dele sair impune de tudo, finalmente tinha alcançado o limite dele. Pegamos nossos casacos, pegamos as crianças e saímos. Atrás de nós, ouvi Márcia chorando. Ouvi José tentando acalmar ela. Ouvi Patrícia dizendo algo sobre: "Sempre soubemos que ela era sensível demais." Mas não parei. Não olhei para trás, porque às vezes, proteger seus filhos significa cortar pessoas, mesmo que sejam família. 3 dias depois, os dias seguintes foram estranhos. Carlos e eu mal falamos. Não porque estávamos brigados, mas porque ambos estávamos processando. As crianças ficaram quietas. Pedro se retraiu um pouco, como se estivesse esperando que eu dissesse que ele tinha feito algo errado. Então sentei com ele e disse: "Você foi o mais corajoso de todos nós naquela sala." Ele me olhou com aqueles olhos grandes e sérios e disse: "Ela machucou Maria. Não era certo." E meu coração quebrou e se encheu ao mesmo tempo. "Maria?" Maria estava confusa. Ela continuava perguntando por que vovó Márcia tinha ficado brava. Ela continuava perguntando se tinha feito algo errado. E toda vez que ela perguntava, eu tinha que engolir a raiva renovada e dizer suavemente: "Não, meu amor, você não fez nada errado. Vovó Márcia disse algo muito ruim e ela está errada. Mas aqui está a coisa sobre crianças. Elas ouvem o que você diz, mas processam de forma diferente." E Maria continuava voltando para a mesma pergunta: "Mas ela não me ama?" Como você responde isso? Como você diz para uma criança de 6 anos que a avó dela escolheu crueldade ao invés de bondade? Você não diz. Você apenas abraça ela e promete que nunca vai deixar alguém fazer ela sentir assim de novo. Uma semana depois, Márcia ligou, não para Carlos. Para mim. A campainha tocou às 9 horas de uma quinta-feira. Vi o nome dela na tela e meu estômago revirou. Por um segundo, considerei não atender. Mas então pensei: não, ela não vai me assustar de volta ao silêncio. Atendi. "Juliana", ela disse, a voz tensa e muito controlada. "Precisamos conversar. Sobre você envenenar meus netos contra mim." Eu ri. Não pude evitar. Eu realmente ri. "Envenenar?" repeti. "Márcia, você olhou para minha filha de 6 anos, sua neta, e a acusou de ser produto de traição. Na frente de toda a família, no Natal. E você acha que vezes estou envenenando alguém contra você? Eu não quis dizer assim." "Não me importa como você quis dizer", cortei. "Importa o que você disse. E o que você disse foi cruel, falso
e traumatizante. Você está sendo dramática. E você está sendo revisionista, eu disse. Carlos estava lá. Ele ouviu. Pedro e Maria ouviram. Você não pode simplesmente apagar isso. Houve um longo silêncio. Então ela disse, a voz quebrando. Eu só. Não esperava que Carlos me cortasse assim. E ali estava. A verdadeira questão. Não que ela tivesse machucado Maria. Não que ela tivesse sido cruelmente injusta. Era que Carlos, seu filho de ouro, seu salvador financeiro, aquele que sempre ficava do lado dela, finalmente tinha dito não. Márcia, eu disse, mais calmamente agora. Se você quer uma relação com seus netos, você precisa pedir desculpas para Maria. De verdade. Não uma desculpa passivo-agressiva, onde você diz, sinto muito que você tenha se sentido assim. Uma desculpa real. E você precisa significar isso. E se eu me recusar, então você não terá uma relação com eles. Eu disse simplesmente. Sua escolha. Ela desligou. 2 semanas depois, Márcia não pediu desculpas, mas ela tentou outra tática. Ela começou a enviar mensagens para Carlos, textos longos e dramáticos sobre como ela tinha pensado muito e talvez tivesse exagerado. Não uma desculpa. Apenas. Desculpas. Carlos me mostrou as mensagens. Nós lemos juntos. E então ele fez algo que me surpreendeu. Ele respondeu, mãe, eu te amo. Mas até você pedir desculpas adequadamente para Maria, não para mim, não para Juliana, para Maria não vamos nos encontrar. E se você tentar contornar isso, indo aos avós maternos ou enviando presentes, vou devolver tudo. A bola está com você. E ele enviou. Pensei que me sentiria triunfante. Mas honestamente, só me senti cansada. Porque aqui está a coisa sobre cortar família tóxica. Não é satisfatório. É apenas necessário. 1 mês depois, as coisas ficaram mais estranhas. Márcia começou a postar no Facebook coisas passivo-agressivas sobre famílias que se separam por mal-entendidos e netos sendo mantidos longe de avós amorosos. Os comentários eram reveladores. Alguns parentes ficaram do lado dela, mas mais pessoas do que eu esperava não ficaram. Primos, principalmente da família de Carlos, começaram a me enviar mensagens privadas perguntando o que tinha realmente acontecido. E quando eu contei, quando expliquei exatamente o que Márcia tinha dito, a maré começou a virar. De repente, Márcia não era mais a avó incompreendida. Ela era a mulher que tinha acusado uma criança de 6 anos de ser produto de infidelidade. No Natal, não era uma boa aparência. 6 semanas depois, o verdadeiro ponto de virada veio quando Carlos finalmente parou de enviar dinheiro. Veja, aqui está algo que eu não tinha mencionado ainda. Carlos tinha estado financeiramente apoiando os pais dele por anos, desde a pós-graduação, entre R$ 500 e R$ 900 por mês. O que quer que eles pedissem. O que quer que eles dissessem que não podiam cobrir. Quando finalmente somamos tudo, deu R$ 80.940, quase R$ 81.000. E nunca nenhuma vez eles tinham dito obrigado. Então Carlos cortou. Não anunciou. Não fez drama. Apenas parou. E dentro de 2 semanas, Márcia estava ligando, entrando em pânico sobre contas e pensando como eles iam cobrir a hipoteca. Carlos disse, talvez seja a hora de fazer um orçamento. Ela implorou. Ela chorou. Ela tentou fazê-lo se sentir culpado. Ele se manteve firme. E eu? Fiquei tão orgulhosa dele que poderia explodir. 3 meses depois, a verdadeira reviravolta foi quando Carlos decidiu que havia tido o suficiente dos sussurros. Porque mesmo meses depois, membros da família ainda estavam espalhando versões da história de Márcia. Versões onde ela era a vítima, onde Juliana era a nora manipuladora, onde as crianças estavam sendo usadas como peões. Então Carlos escreveu um post no Facebook. Curto, direto, factual. Ele disse, só para esclarecer as coisas, já que parece haver alguma confusão. No Natal, minha mãe olhou para minha filha de 6 anos e disse, crianças da traição da mamãe não podem me chamar de vó. Maria tinha acabado de dar para ela um desenho que tinha feito na escola. Minha mãe rejeitou. Então meu filho de 8 anos defendeu a irmã dele, devolvendo os presentes dele e deixando claro que se Maria não era bem-vinda, ele também não era. Minha irmã Patrícia estava lá, viu tudo. Não disse nada na hora. Nós saímos, não voltamos. Minha mãe não pediu desculpas,
mas ela pediu que eu continuasse enviando dinheiro. Só para constar, desde a pós-graduação, enviei para meus pais cerca de R$ 500 a R$ 900 por mês. O que quer que pedissem, o que quer que dissessem que não podiam cobrir. Quando finalmente somei tudo, deu R$ 80.940. Tenho todas as transferências. E depois de tudo isso, eles acusaram minha esposa de traição e disseram para minha filha que ela não é minha. Acabou. Nós apertamos publicar. Então esperamos. Por cerca de 7 minutos, nada aconteceu. Então, tudo aconteceu. Os comentários chegaram. Não tinha ideia que ela disse isso para Maria. Isso é nojento. Uau! A semelhança com sua avó é inegável. Sinto muito. Nenhuma criança merece isso. Honestamente, boa sorte por cortá-los. E nos grupos de chat, silêncio. Então confusão. Então o desmoronamento silencioso e satisfatório de pessoas percebendo que tinham apoiado o lado errado. Um primo de Carlos Felipe, que sempre foi próximo dele, me enviou mensagem privada. Sinto muito. Não sabia. Achei que Márcia estava exagerando. Isso é horrível. Outro primo. Ela realmente disse isso para uma criança de 6 anos? Não está ok. Melhor ainda. Márcia tinha um grande aniversário chegando, um que ela estava planejando há meses. Convites tinham sido enviados para metade da família estendida. E um por um, todos cancelaram. Desculpe, não posso ir. Não vou comparecer depois do que ouvi. Estou desconfortável apoiando alguém que fala com crianças desse jeito. Ela acabou com um bolo caro, uma sala vazia e José tentando fingir que gostava de estar sozinho com ela. Não vou mentir, saboreei aquela imagem. A família se divide, mas algo inesperado aconteceu 2 dias depois da publicação do post. Patrícia me ligou. Pela primeira vez em anos, sua voz não tinha aquele tom de superioridade que eu havia me acostumado a ignorar. Havia algo diferente ali. Algo quebrado. Juliana, ela começou, a voz hesitante, quase tímida. Eu preciso pedir desculpas. Fiquei em silêncio, segurando o telefone com mais força do que o necessário, esperando. Parte de mim queria desligar. Outra parte menor, mais cansada, queria ouvir. Eu sabia, ela continuou, e agora eu podia ouvir as lágrimas na voz dela. Eu sabia que nossa mãe tratava Maria diferente. Eu via. Todo Natal, todo aniversário, toda visita. E eu deixei acontecer. Respirei fundo, devagar. Porque era mais fácil, ela sussurrou. Porque Isabela se beneficiava disso. Porque eu não queria ser a próxima na mira dela. Patrícia. Não. Deixa eu terminar. Por favor. Ela fungou. Mostrei o post de Carlos para Isabela. Achei que ela era jovem demais para entender, mas ela leu tudo e chorou. Chorou tanto, Juliana. Ela perguntou se a vovó realmente tinha dito aquilo para a Maria. Se eu tinha visto e não tinha feito nada. Meu coração apertou. E quando eu disse que sim, quando eu admiti que tinha ficado ali sentada, enquanto nossa mãe destruía uma criança de 6 anos, sua voz quebrou completamente agora. Isabela me olhou e disse: então você é tão má quanto a vovó. Silêncio. Ela quis ligar para Maria. Patrícia continuou. Pediu para eu deixar ela pedir desculpas, para dizer que sente muito por ter ganhado presentes melhores, por ter sido a favorita, por tudo. Fechei os olhos. Senti lágrimas quentes começarem a descer. Patrícia, eu disse cuidadosamente cada palavra pesada. Eu aprecio isso. De verdade. Mas Maria precisa de tempo. Pedro também. Eles estão processando. Ainda acordam no meio da noite às vezes. Eu entendo, ela sussurrou. Só queria que você soubesse. Cortei minha mãe também. Completamente. Isabela se recusou a visitá-la depois de saber o que aconteceu. E eu apoiei minha filha. Como deveria ter feito há muito tempo. Como deveria ter feito por você e pelas suas crianças. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir ela respirar do outro lado da linha, irregular, como se estivesse tentando não chorar mais. Juliana? Sim? Isabela sente muita falta da Maria, das brincadeiras, das risadas. Elas eram tão próximas antes de tudo isso. Sua voz era tão pequena agora. Talvez, não agora, eu sei que não agora, mas algum dia, talvez as meninas possam conversar, mesmo que seja só uma mensagem. Olhei pela janela. Lá fora,
Maria estava no quintal desenhando com giz de cera na calçada. Pedro ao lado dela, guardião silencioso como sempre. Talvez, eu disse finalmente. E pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez desde que conheci Patrícia, realmente quis dizer isso. Quando Maria estiver pronta, se ela quiser, será escolha dela. Escolha dela, Patrícia repetiu, como se estivesse memorizando as palavras. Sim, como deveria ser. Quando desliguei, Carlos apareceu na porta da cozinha. Ele não disse nada, apenas me olhou com aquela expressão interrogativa que eu conhecia tão bem. Sua irmã, eu disse, enxugando os olhos. Ela finalmente acordou. Ele assentiu devagar. É um começo. Respirei fundo. Só um começo. Mas talvez seja o suficiente. A ligação que mudou tudo, a verdadeira reviravolta, veio mais tarde naquela mesma semana, na forma de uma ligação de um número desconhecido. É a Juliana? Uma voz perguntou. Mais velha, mais afiada, polida de um jeito que vinha de dinheiro e educação antiga. Sim, aqui é Regina, ela disse. A tia de Carlos. Congelei. Tínhamos nos encontrado 2 vezes. Ela era a irmã mais velha de Márcia, 10 anos mais sábia e 90 graus menos desequilibrada. Vi os posts, ela disse sem rodeios. Também consegui a versão sem filtro de alguém que realmente tem coragem. Não ousei rir, mas quis. Só tenho uma pergunta, ela continuou, a voz ficando ainda mais séria. Márcia realmente disse isso para sua filha? Sim, eu disse, direto na cara dela, na frente de todos. E os 80 mil? É preciso. Cada centavo. Carlos tem todas as transferências bancárias. Ouvi uma longa exalação do outro lado da linha. Bem, ela disse, a voz ficando nítida como vidro. Então tomei uma decisão. Meu coração deu um estranho pulinho. Que tipo de decisão? O tipo que envolve advogados, ela disse. E testamentos. Agarrei o balcão da cozinha. Removi minha irmã. Ela continuou, cada palavra deliberada. Cada centavo que ela esperava herdar agora vai para Carlos e as crianças. Também estabeleci um fundo fiduciário que começa a pagar imediatamente. Prefiro ver meu dinheiro ajudando uma família com integridade do que recompensando crueldade. Não consegui falar. Literalmente não consegui formar palavras. E antes que você se preocupe, ela acrescentou, e eu podia ouvir um sorriso amargo na voz dela. Isso não é caridade, isso é justiça. Seus filhos merecem melhor do que crescer sob a sombra da amargura de Márcia. Merecem saber que bondade e decência ainda significam alguma coisa nesta família. Regina, eu não sei o que dizer, não diga nada. Apenas, cuide dessas crianças. Continue criando elas para serem corajosas como Pedro foi naquele dia. Continue protegendo elas como você fez. É tudo que peço. Quando desliguei, fiquei ali por um longo momento, atordoada, meu coração batendo na garganta. Carlos entrou na cozinha. Quem era? Sua tia Regina, eu disse, ainda processando. Você vai querer sentar. Porque de repente, pela primeira vez em anos, o equilíbrio de poder mudou. Não porque lutamos mais forte, não porque gritamos mais alto, mas porque alguém finalmente viu a verdade e decidiu que era o suficiente. E a melhor parte? Márcia não podia me culpar por essa. Ela fez isso com ela mesma. 6 meses depois, o silêncio ainda é maravilhoso. Meus sogros? Não tão maravilhoso. Uma vez que Carlos cortou o cordão financeiro, eles despencaram rápido. Tiveram que vender a casa, reduzir o padrão de vida e, segundo Felipe, o primo de Carlos, finalmente admitir que talvez depender de uma futura herança não fosse um plano de aposentadoria. Especialmente porque aquela herança veio para nós. A tia de Carlos, aquela com um marido que vale 8 milhões, reescreveu o testamento dela na mesma semana que o drama explodiu. Acontece que o dinheiro substancial com o qual Márcia contou a vida inteira agora está em um fundo fiduciário para nossos filhos. E uma parte muito generosa para nós também. Enquanto isso, começamos a viajar, vivendo tranquilamente pela primeira vez. Epílogo. Então, o que você acha? Foi longe demais? Ou não foi longe o suficiente? Pedro ainda pergunta às vezes sobre a avó Márcia. Maria não pergunta mais. E Carlos? Ele dorme melhor agora. Isabela e Maria voltaram a se falar não como antes, mas estão reconstruindo. Lentamente. Com cuidado. Patrícia e eu mantemos uma relação cordial.
cuidadosa. Feridas desse tamanho não cicatrizam rápido, mas pelo menos pararam de sangrar. As meninas se encontraram pela primeira vez 3 meses depois do Natal. Foi estranho, desconfortável. Maria estava tensa, protetora de si mesma de um jeito que partia meu coração. Mas Isabela a olhou com lágrimas nos olhos e disse: "Sinto muito, pelo que a vovó disse, por não ter defendido você. Você sempre foi minha prima favorita." E Maria, minha doce Maria, simplesmente assentiu. Não disse que estava tudo bem porque não estava, mas aceitou. Foi o suficiente para começar. Regina se tornou a avó que Márcia nunca foi. Ela manda cartas para as crianças, lembra dos aniversários, nos visita sem drama ou condições. No último aniversário de Maria, ela mandou um presente simples, um kit de desenho profissional com um bilhete. Para a artista da família. Continue criando coisas bonitas. Maria colocou o bilhete na parede do quarto. Ainda está lá. É engraçado como a família verdadeira às vezes vem de onde menos esperamos. Quanto a Márcia, ouvi dizer que ela tenta reconstruir a vida, que pergunta sobre as crianças através de terceiros, que chora sozinha nos feriados. José, aparentemente, sugeriu terapia de casal. Ela recusou. Claro, parte de mim sente pena, mas a maior parte? A maior parte lembra daquela lágrima descendo devagar pelo rosto de Maria. Lembra do tremor na voz de Pedro quando ele defendeu a irmã, com apenas 8 anos, mas coração de gigante. Lembra de anos tentando ser boa o suficiente, tentando fazer meus filhos serem amados por alguém que escolheu a crueldade. Lembra de todas as vezes que engoli comentários maldosos, de todos os natais que sorri, enquanto meus filhos eram tratados como prêmios de consolação, de todas as noites que Carlos desligava o telefone com a mãe e ficava em silêncio, carregando culpa que nunca foi dele. Não sinto pena o suficiente para voltar atrás, porque no final, não se trata de vingança, não se trata de dinheiro, trata-se de ensinar nossos filhos que eles merecem ser tratados com respeito, que família não significa aguentar abuso, que às vezes o amor significa estabelecer limites, e que quando alguém mostra quem realmente é você, acredita neles. Márcia nos mostrou quem ela era, e finalmente acreditamos nela.